já que o assunto hoje é pão. Vamos falar com ela, né? Ela que hoje vai falar com a gente, a nossa psiconutri, porque ela é tudo e mais um pouco. Roberta Foracheri, boa tarde. Afinal de contas, Roberta, olha, eu amo pão com Nutella. Miquel quer me dar amanhã um pão com mortadela de presente de aniversário. O pessoal aqui, Vitor disse que gosta de pão com margarina. Teve um monte de gente aqui de ouvintes dizendo amo pão com ovo, com leite condensado. Com leite condensado, enfim, com tudo mais e mais. E eu quero saber de você, Roberta, tem alguma coisa assim que você pode... Tem algum tipo de pão que faz bem? Tem alguma forma de se comer pão de forma saudável? É com você, Roberta. Boa tarde. Boa tarde, Micarla e todos os ouvintes. Eu adoro pão. Eu sou suspeita para falar de pão. Olha, o pão que eu gosto de comer é pão com pipoca. Pense, 2 carboidratos junto e misturado. Mas é muito bom. Bom, hoje eu fiquei de ensinar um pão que seja um pão saudável, já que a gente gosta de tanto desse pão, né? Esse pão nosso de cada dia, que ele representa não só o alimento físico, mas o alimento espiritual também. E esse tema do alimento espiritual eu vou falar na próxima semana, que continua o nosso tema de pão nosso de cada dia. Mas hoje eu fiquei de dar essa receita do nosso pão sem fermento. Porque existe 2 tipos de pão, o pão fermentado e o pão sem fermento. O pão fermentado é esse que a gente compra na padaria. Ele é fofinho, ele tem ar dentro, ele se coloca fermento químico ou biológico, ele coloca um monte de misturas para melhorar o pão, para ficar crocante, para ele não mofar, tanto é que você deixa um tempão e ele não mofa, porque eu chamo isso de veneno da indústria. Então a gente come pão envenenado mesmo. Então hoje eu vou ensinar um pão sem veneno, ou seja, somente o que é bom do pão, que é a farinha de trigo ou o grão ou a farinha que você usa. Então anote aí, esse pão leva farinha, uma pitadinha de sal e água. Quanto de farinha? 1 xícara de farinha, mais ou menos 100 gramas de farinha, mais ou menos a água, uns 75 ml, e uma pitadinha de sal, que é 1 grama, que dá aquele saquinho que a gente usa no restaurante, é 1 grama mais ou menos. Então, esse pão você pode também colocar metade dele, se você quiser usar a farinha de trigo integral, que eu expliquei da outra vez, que ela é mais saudável porque tem nutrientes e minerais. Então, você coloca, ao invés de 100 gramas, que é 1 xícara de farinha, coloca metade da farinha branca e a metade da farinha integral. Você vai ficar com um pão mais nutritivo, mais forte, e ele vai te nutrir mais, dar um poder que encher a barriga mesmo mais, tá certo? Então, vamos lá. Esse é o primeiro passo, o passo de amassar o pão e depois de fazer o pão. O pão da padaria, ele é assado no forno. Esse pão você pode fazer ele na frigideira. Você pode fazer ela numa chapa, pode fazer no forno, pode fazer no air fryer, pode fazer aonde você quiser. E eu vou ensinar para fazer na frigideira. Então, vamos lá. Primeiro, você amassa, joga essa farinha numa vasilha, essa pitadinha de sal, e você vai amassando com as pontinhas do seu dedo, até formar, com essa água, vai juntando até formar uma massa sólida. Pode ser que você precise de uma água a mais ou a menos, mas o objetivo é que ela não fique pregando na sua mão. Aí você vai fazer, depois de amassar e misturar, uma bolinha e vai sovar com a sua mão. Com essa parte gordinha da sua mão, você amassa, amassa. Quanto mais você amassa, mais ela vai ficar macia. Aí você faz uma bolinha, deixa nessa vasilha, cobre com um paninho e espera uns 15 minutos, 18, para ela sentar, para ela ficar mais aerada um pouquinho. E aí, depois disso, você vai fazer um rolo, cortar em 4 bolinhas. Então, essa receita que eu tô passando de 100 gramas, de 1 xícara, vai te dar 4 pãozinhos. Esse pão, ele é chamado de pão folha, porque ele parece uma folha, ele é uma folha grande. É como aquele wap que a gente vê por aí no mercado. E ele também é chamado de pão da ceia de Jesus. Ou pão ázimo, ou matzah, ou chapati, depende do país. Cada um vai ter esse pão. Aqui pra gente é esse pão folha. Então, você cortou ele, você vai abrir ele em rodelinhas, com um rolo ou com uma garrafa, se você não tiver, ou até mesmo com um prato. Então, você guarde um pouquinho de farinha, fora os 100 gramas, para você ir salpicando e abrindo ele
redondinho. Despreocupe-se que no início você fica com... não fica muito redondinho, sabe? Fica uma coisa meio pontiaguda, fica uma coisa meio estranha. Mas com o tempo você vai pegando a prática e esse pão seu vai ficando redondinho. E aí você abre as 4 bolinhas, deixa ficar redondinho. Enquanto isso, você vai lá e acende uma frigideira, que dá mais ou menos um palmo de frigideira, uma frigideira de 20 centímetros, de preferência uma Tefal, mas se você não tiver, pode ser qualquer frigideira. Se você não tiver uma frigideira, uma panela serve. Mais ou menos de um palmo, você vai aquecer essa panela ou essa frigideira, vai deixar ela bem quente e vai jogar essas rodelinhas dentro da frigideira. E aí, você espera uns 2 minutinhos a 3, vai começar a aparecer umas bolinhas de ar na massa. Aí você, quando começar a ver essas bolinhas, você vira para o outro lado o pão, e aí você pega com guardanapo ou com um pano de prato e vai colocando as pontinhas do seu dedo e amassando para que essas bolinhas inflem mais, essas bolinhas possam inflar mais, para o ar ficar dentro e cozinhar um pouquinho mais rápido. E aí você vai ver que ela já vai estar meio tostadinha de um lado e de outro. Se você quiser dar um acabamento final, você acende a sua boca de fogão do lado dessa frigideira, pega essas rodelinhas que já estão prontas, joga diretamente na boca do fogo para dar uma chamuscada, tipo aquela chamuscada que vai quase queimadinha, ela vai dar uma crocância, que é aquela mesma crocância que a gente tem no pão francês da padaria, a gente vai ter essa crocância também nesse pãozinho ázimo, nesse pãozinho folha. E aí você vira de um lado, vira do outro, dá uma chamuscada, cuidado, que às vezes eu dou uma queimadinha, mas eu gosto desse saborzinho que fica gostosinho, diferente. E ali você coloca num prato, já tá pronto, pega a sua manteiguinha do sertão ou a sua manteiga, dá uma pincelada de um lado e do outro e vai fazendo os outros e colocando um em cima do outro. Se você quiser comer nessa hora, ótimo, ele fica maravilhoso. E ele come como o Jesus comia mesmo, ele rasga. E você pode também empilhar, colocar num paninho e ele dura até 3 dias nesse pano. O bom mesmo é fresquinho, né? Então, pra vocês terem uma ideia, você pode comer esse pão com coisas salgadas, com coisas doces. Micaela, você pode passar sua Nutella em cima, vai ficar crocante. Você pode usar como wrap, você pode usar com uma pastinha, você pode pegar 2 rodelinhas dela e fazer um sanduíche. E você vai ver que esse pão te enche e te nutre. E um principal é que 4 pãezinhos desse é igual a 2 pãezinhos do outro. Ou seja, você pode comer 4 se você come 2. E se você come um do outro, você vai comer 2 desse. Então é muito melhor, mais saudável. E você vai ver que não vai produzir gases e nem vai empachar você, que acontece com o outro por conta do fermento. Tá? Então hoje a gente vai ficar por aqui com essa receita. Faça, dê um joinha aí no programa, diz aí pro pessoal se deu certo, se funcionou. E qualquer dúvida, mande aí que a gente tira no próximo programa, ok? Obrigada, viu, Roberta? E semana que vem a gente continua falando sobre o pão nosso de cada dia. Até semana que vem, até quarta que vem, Roberta. Boa tarde a todos vocês.